Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre direito penal canônico. Logicamente, a gente também vai passear sobre o tema de direito canônico, porque é um tema muito interessante, serve a toda a igreja e todo cristão deveria ler ou pelo menos conhecer o Código de Direito Canônico. E quem vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre este assunto é o bispo de Garanhuns, Dom Fernando José Monteiro Guimarães, que esteve ministrando um curso de Direito Penal Canônico aqui na Arquidiocese de Belém e que aceitou muito generosamente vir ao Janela Aberta nesta noite para conversar conosco sobre este tema. Dom Fernando, seja bem-vindo, boa noite ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e saúdo cordialmente todos os telespectadores. Dom Fernando, falar de direito canônico, às vezes, eu não sei agora aqui, muita gente não conhece, é verdade, mas por que estudar direito canônico? A gente, quando olha um tema como esse, fica pensando, é direito, é lei, é proibição, é uma prisão, quer dizer, não causa um pouco de espanto? Veja, todo aglomerado humano, para se organizar como um povo e não como um grupo, uma massa, para se organizar como um povo, necessita de objetivos comuns. Esses objetivos comuns, para que a vida social se desenvolva em harmonia, eles precisam ser protegidos por leis que são a baliza do comportamento social, onde o direito de um respeita o direito do outro, onde a liberdade de um termina onde começa o direito do outro. Uma sociedade sem leis seria uma baderna, seria uma anarquia, o caos. Considerando que a Igreja, como diz o Concílio Vaticano II, é o povo de Deus que caminha através da história rumo ao céu, é um povo. Outra expressão teológica que foi criada anterior ao concílio, a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo a cabeça, nós somos os membros. Um corpo tem suas leis biológicas. Um corpo tem a sua estrutura que organiza a diferença e organiza as funções diferentes de cada órgão, para que o corpo viva, cresça, amadureça e se desenvolva. Então, tanto como sociedade quanto como corpo, nós precisamos de normas que não são uma imposição externa que viola a liberdade dos indivíduos, mas leis que são uma realidade que brota da verdade daquele organismo, que brota da finalidade própria daquela comunidade de pessoas e que defende que essa sociedade possa alcançar aquelas finalidades. E para isso todos seguem aquelas normas que são normas de vida, normas gerais. O que acontece com a lei no Estado Civil, acontece uma analogia semelhante com o direito canônico na Igreja Católica. A Igreja Católica é um povo de Deus, mas não é um povo de Deus que caminha anarquicamente, cada um por seu lado. A igreja é um corpo orgânico, né, cuja cabeça é Cristo, cujos pastores, instituídos por Cristo, devem apacentar e guiar e liderar esta caminhada histórica, e cujos fiéis, cada um deles, no seu lugar, no seu papel, na sua verdade de pessoa, devem coexistir e trabalharem juntos para alcançar o mesmo objetivo, que é a missão da igreja, evangelizar, fazer discípulos, levar a humanidade à salvação em Cristo. A lei canônica é o conjunto de disposições que a experiência da igreja elaborou ao longo dos séculos para fazer com que a igreja como um todo atinja a sua finalidade. E sempre houve o Código de Direito Canônico? Quando foi que ele começou a existir? Houve um de 17 e agora o de 83. Sim. Antes disto, como é que a igreja se organizou do ponto de vista legal, da história do direito canônico? Veja, quando a gente abre as cartas de São Paulo, certo, nós vamos ver que o próprio São Paulo, já no início da igreja,
deu algumas normas de conduta, inclusive normas incipientes para verdadeiros processos, quando haviam delitos que estavam prejudicando a vida da igreja, daquela comunidade. Então, há um direito incipiente, que já vem da era apostólica. Os primeiros escritos que nós conhecemos, depois dos evangelhos, a tradição de Hipólito de Roma, a Traditio Apostolorum, a Didaqué, são textos dos primeiros séculos que já têm disposições normativas a respeito da eleição de bispo, de ordenação de bispo, a respeito da celebração da Eucaristia, a respeito dos matrimônios. Depois, a igreja acontecendo no nível do Império Romano, né, ela herdou grande parte do direito romano antigo, que foi aplicado e começou a ser aplicado para a igreja. À medida que o papel do bispo de Roma se fortalece cada vez mais como um papel central, como a coordenação central de toda a igreja, aquele que preside a comunhão das igrejas particulares, disposições pontifícias, papais, que começaram a ser dadas. Então, você chega na Idade Média, onde há uma compilação de leis diversas e onde há uma série grande de determinações normativas que são espalhadas por diversos mecanismos legais, livros, decretais, etc. Com o advento da Idade Moderna e o conceito de Estado de Direito que vai surgindo com a sociedade moderna, a igreja sentiu a necessidade de reunir tudo isto, que era um trabalho de especialista, porque estava espalhado em várias coisas, constituindo um moderno código de direito comparável, que é um código civil ou um código de um Estado, a Constituição do Estado. Então, foi o grande trabalho de 1917, que foi iniciado por São Pio X, quem deu o início de um trabalho em vista de um código de direito da Igreja, por isso canônico, foi Papa São Pio X, que depois foi concluído no pontificado de Bento XV, e foi então o Papa Bento XV que promulgou, em 1917, o Código de Direito Canônico antigo, quer dizer, primeiro. Antes de 17, a gente pode dizer que os concílios davam conta um pouco disso. Os concílios, eu posso dizer isso? Os concílios, as atividades papais, a atividade papal para a Igreja Universal, sínodos locais e regionais. Quer dizer, havia uma legislação espalhada. Então foi compilada. Exatamente. No Código de 17, há uma compilação. Né? Tanto assim que os estudiosos de direito canônico conhecem, com o Código de 17, foi publicado também uma coleção de alguns volumes, se eu não me engano, são 12 volumes de fontes do Código. Para cada cano, portanto, cada lei específica do Código de 17, há uma referência a fontes antigas que eram a origem desta lei. Você pode chegar até a idade patrística. Não é? O Código de 17 valeu de 1917 até o Concílio Vaticano II. Nos anos do Concílio Vaticano II, com a eclesiologia, a visão de igreja que o Concílio Vaticano II deu, as reformas que foram pedidas e propostas pelo Concílio, as coisas começaram a acontecer. Então, muitas das normas contidas no Código de 17 foram perdendo o uso, o sentido também, foram caindo em desuso, substituídas de novo por decretos e normas que aplicavam a decisão do Concílio. Então, nós voltamos, no período que eu estudei no seminário, eu tenho 41 anos de padre, no período que eu estudei no seminário, foi exatamente, a minha teologia foi feita neste período. Da transição? Da transição. Então, o Código de 17 valia como um livro de história e nós não tínhamos algo único, unitário, que todas as leis fossem reunidas. Então, tínhamos toda uma série, uma coleção de normas provenientes do Papa ou das congregações da Cúria Romana ou de decisões de sínodos, etc., que valiam em lugar do código que foi aposentado. Foi quando, já a partir do Papa Pio XII, se sentiu a necessidade de começar uma proposta de reforma do Código de Direito Canônico. Após o Concílio Vaticano II, durante o Concílio Vaticano II, Papa João XXIII já vislumbrou a necessidade de
fazer também uma reforma do Código de Direito, aplicando um novo código. Papa João Paulo II, Paulo VI, herdou esse trabalho, então uma comissão que trabalhou durante anos, a vários níveis, com várias reuniões. Praticamente a década de 70 foi dedicada do final do concílio, a redação do novo código, né? Do final do concílio até a sua promulgação, que foi em 1983, e que eu posso dizer, como testemunho ocular, eu estava presente. E é verdade que quando foi promulgado por Sua Santidade, o Papa João Paulo II, ele teria dito que seria o último documento que faltava ao Vaticano II? Sim, na locução que ele faz da publicação do Código atual, que é o Código de 1983, e na carta apostólica que inicia o Código, o prefácio do Código é uma carta apostólica, o Papa João Paulo II usa essa expressão, que o livro do Código de Direito Canônico deveria ser o grande e último documento do Concílio Vaticano II. Em que sentido? Eu dizia, no curso que eu dei a semana passada, eu dizia aos participantes que eu, como padre ainda, eu preguei um retiro para clero de uma diocese só na base do Código de Direito Canônico. Os padres se espantaram quando eu disse, ninguém se espantou, leve o Código de Direito Canônico, como é que você vai... leva Bíblia, livro de oração, sei lá o quê. Entendeu? Eu disse, não, leve o Código de Direito Canônico que eu vou pregar um retiro para vocês padres sobre o Código de Direito Canônico. E aí, Dom Fernando? Quando você pega, por exemplo, na organização da igreja, há um cânon que define uma paróquia. E diz o seguinte, que é puro doutrina da Lumen Gentium, do Vaticano II, sobre a igreja, traduzido, sintetizado numa fórmula jurídica. A paróquia é uma porção do povo de Deus, conduzida por um pastor próprio, normalmente ou geralmente situada num território. Aparentemente, uma definição jurídica. Para um padre que é pároco, eu dizer, você agora, diante de Deus, vai meditar, você é pároco, você é pastor próprio. O que é que significa um pastor próprio? Você não é um funcionário. Você é um pastor. Você não é aquele somente que deve prestar serviços religiosos àquela população. Você deve conduzir, guiar, caminhar com aquela comunidade, sendo sinal do Cristo bom pastor, com eles, para eles e juntamente com eles. Pegando a ideia do Vaticano II, do grande povo de Deus. É o Vaticano II puro. Então, aquele cânon que define uma realidade jurídica, que seria o que é uma paróquia, a partir do Vaticano II, no Código atual, se tornou um cânon que define uma realidade jurídica a partir de uma visão teológica, que é a visão que o Concílio Vaticano II deu. Neste cânon, qual é a comparação com o Código de 17? Só para o telespectador poder entender um pouco essa evolução. O Código de 17 dizia, a paróquia é um território dotado de uma igreja matriz. Igreja-templo. Igreja matriz, o templo, né? O qual o templo é dado como benefício a um sacerdote. Estou traduzindo de maneira muito genérica o texto 17. Em suma, era a figura do padre A diferença, se você compara as duas coisas, a paróquia é um território, Código 17. A paróquia é uma porção do povo de Deus, Código de 83. Entre uma paróquia coisa, em 17, onde havia um templo coisa, e onde um padre assumia o benefício de ter aquela igreja como sua, visão de 17, uma visão de uma igreja piramidal, uma visão de uma igreja institucional, de cima para baixo. O Código de 83 dá uma visão de uma igreja, povo de Deus, portanto, uma realidade dinâmica, onde não é mais uma igreja paroquial que está no centro, mas é um padre como pastor daquela porção do povo de Deus que é a paróquia. Pastor junto com o bispo, que é pastor da diocese inteira. Isso dá para pôr em crise um padre. Ou pelo menos, ou pelo menos no bom...